Fala galera, padrão ouro, beleza? Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Estão se hidratando aí, galera? Pô, hidratação sempre, hein? Bom, nosso vídeo hoje é para falar sobre uma situação, um caso muito legal que aconteceu comigo, justamente para mostrar um dos motivos, né, que vale a pena sim fazer medicina, vale a pena ser médico, vale a pena ser médica, qualquer que seja a dificuldade que você venha enfrentar, qualquer coisa que você tenha na cabeça pensando, pô, será que vai valer a pena? Cara, esse é um dos motivos que com certeza vou te mostrar aqui que vale a pena, beleza? Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. Galera, eu acho que eu comentei isso em alguma live, não sei, algum outro vídeo, mas teve uma... Ah não, foi no vídeo do Tá Difícil, tá? Não sabe, trata. Foi nesse. Eu falei sobre uma paciente que ela apresentou, né, um caso de cefaleia, estava com dor de cabeça há 3 dias e tonteira, enjoada, não passava com analgésicos comuns. E aí ela foi no hospital, né, 3 dias seguidos por causa dessas dores. E no terceiro dia, que foi um sábado, ela internou lá no hospital, na enfermaria, para investigar, né? Ia fazer tomografia, ia seguir uma investigação neurológica aí dessa dor de cabeça que não resolvia com analgésicos e também tinha outros sintomas associados, né? Náusea, tonteira. E eu comentei com vocês aqui também, mas só para relembrar para quem não viu o vídeo, que essa paciente, quando chegou no domingo de dia, ela estava no quarto, estava no CTI, né? Que eu fico no CTI. E aí me ligaram da administração pedindo para ir ver a paciente no quarto, né? Porque ela estava se queixando de algumas alterações que estavam acontecendo de maneira repentina. E aí eu fui lá no quarto, estava ela e a mãe dela, e fui eu e um outro colega médico também que estava na emergência, fomos nós dois, né? E quando a gente chegou lá, a paciente, ela não tinha isso antes, ela não internou com isso, ela desenvolveu lá na hora. Uma questão de cerca de 2, 3 horas ela desenvolveu o que eu vou citar para vocês aqui agora. Ela começou a apresentar um quadro de exoftalmia, uma protrusão, né, um abaulamento do globo ocular para fora da órbita, para frente. É uma coisa súbita, que evoluiu em cerca de 3 horas, associado com hiperemia, né, vermelhidão, edema periorbital, de pálpebra, edema da conjuntiva, estava com quemose, e ela começou muita dor de cabeça forte, e ela começou nesse momento até a perder um pouco da movimentação, um pouco não, bastante, da movimentação dos músculos do olho, né, da musculatura extrínseca do olho. E cara, eu falei, caramba, que será isso? Que negócio é esse? Aí, resumindo a história, trouxe ela pro CTI, né, por conta dessa alteração, e a mãe dela estava desesperada, perguntou para mim o que poderia ser aquilo. Eu falei, ó, eu vou dar uma sentada aqui, vou ler o prontuário dela e vou levantar minhas possibilidades para poder te responder. Agora, de cara, eu não tenho como te falar, mas eu vou colocar no CTI e vou ler o caso com calma e te falo. E aí, gente, a primeira coisa que me veio à cabeça é o seguinte: uma exoftalmia unilateral súbita, né, isso não é tão comum. Você pode encontrar uma exoftalmia bilateral no caso de doença de Graves, né, que você pode ter associado o hipertireoidismo com a exoftalmia bilateral. Você pode ter tumores, né, de órbita, aí pode ser unilateral, bilateral, depende, mas dá mais na infância. Só que nenhum desses dois casos você tem de maneira súbita, né, o desenvolvimento desse quadro. Então ali, dando uma lida ali rapidinho no prontuário dela e depois vendo alguns artigos, eu suspeitei de uma trombose de seio cavernoso, né, uma embolia séptica, e eu levantei a possibilidade de que essa embolia, esse êmbolo séptico, que é uma massa misturada de coágulo com bactéria, tivesse vindo do coração de uma endocardite. Então, eu já iniciei o tratamento antibiótico para endocardite, já iniciei uma anticoagulação em dose plena por conta da trombose, embora os artigos que eu li sejam meio conflitantes em relação a se deve anticoagular ou não, mas isso é um caso que é risco de vida iminente para a pessoa, né? Então eu conversei com a mãe dela que ela corria risco de vida, risco de sofrer uma intubação e tudo mais. Então, essa paciente, cara, eu fiz esse vídeo aqui porque no Natal
a mãe dela me mandou uma mensagem de Feliz Natal e me mandou um vídeo dela, né? Ela já, cara, depois eu vou contar o resto da história, mas ela muito bem, se alimentando no hospital que ela tá agora. E aí, no Réveillon, ela gravou um áudio para mim, né? A paciente. E ela não me conheceu, ela só me conheceu, na verdade, ela não me conheceu estando consciente, né? Ela me conheceu no dia que eu fui no quarto, já coloquei no CTI, mas ela estava com tanto incômodo que ela falou para a mãe que não se lembra de nada. Ela falou que só lembra de ter começado a dor e depois disso só lembra do que está acontecendo agora, né? Então ela não me conheceu, mas a mãe dela falou de mim para ela e tal, e ela mandou uma mensagem para mim, fez ano novo. Disse que depois queria me conhecer pessoalmente, queria conversar sobre o que aconteceu, para explicar as coisas. E essa paciente, cara, ela conseguiu superar esse quadro por vários motivos, né? Por motivos médicos também, né? Tratamento eficaz, por ela ser jovem, a paciente de 20 anos, galera, 20 anos. E também forças divinas, né? Que a ajudaram nesse processo, né? Tudo sincronizou para que ela pudesse sair dessa. E por que eu estou trazendo esse vídeo, cara? Porque tiveram algumas situações, galera, que eu tenho consciência de que eu fui, cara, crucial na vida dela, sem brincadeira. Primeiro, logo, essa questão de trazê-la para o CTI e já começar uma terapia voltada, mesmo sem eu saber se era, suspeitando do pior, que seria uma endocardite, e depois veio a confirmar através de um exame de ecocardiograma transesofágico que realmente tinha lá um biofilme, uma aglomeração de bactéria na válvula mitral. Então ela depois confirmou uma endocardite, né? E também foi complicado, galera, porque na semana depois ela estava apresentando já uma melhora neurológica, só que pela endocardite também, né, e pela alteração de coagulação, ela começou a fazer muitos êmbolos sépticos, começou a ter uma coagulação intravascular disseminada e começou a chuveirar êmbolo para tudo que é lado no corpo. Então ela depois teve uma pneumonia por êmbolos sépticos, né? Se você vê a tomografia, você vê várias imagens nodulares de forma irregular, fazendo a telectasia, nos 2 hemitórax, uma coisa horrorosa. E no domingo seguinte, né, ela estava já melhor neurologicamente, mas por conta dessa embolia séptica no pulmão, ela começou a apresentar uma dispneia exacerbada, um esforço respiratório grande, começou a ter um rebaixamento de consciência e uma dispneia associada à hipoxemia de saturação. Resumindo, eu tive que entubar a paciente no domingo seguinte. E quando eu cheguei de manhã, eu tinha achado ela melhor já neurologicamente, estava mais acordado e tal. Eu tinha ficado animado, né? E depois, quando eu fui entubei, eu falei, caraca, agora veio outro problema, né? Tudo bem que está associado ao quadro inicial da endocardite, mas é um outro problema para a paciente. E depois dessa semana, a paciente estava melhorando, né? Dos parâmetros infecciosos, dos parâmetros ventilatórios, estava indo bem na gasometria, na ventilação mecânica. Ela fez um pneumotórax espontâneo e aí foi drenado pela cirurgia geral, começou a melhorar do pneumotórax. E aí na 4ª semana, tá? Isso ela tinha feito já uma traqueostomia. Ela apresentou, galera, também, a gente não sabe como ainda, né? Na verdade, eu nem perguntei isso para a mãe dela, porque já foi feito em outro hospital, mas ela apresentou um pneumomediastino, que no pneumotórax, para quem não sabe o que é, você tem acúmulo de ar entre o pulmão e o gradil costal, as costelas, só que na parte de fora do pulmão, né? Então o pneumotórax ele é acúmulo de ar entre o gradil costal e os pulmões, e esse ar empurra o pulmão e colaba, fecha o pulmão, né? O pneumomediastino, o ar ele fica na cavidade que tem o coração, a traqueia, e ele empurra os pulmões para fora, né? No caso, ele espreme os pulmões em direção ao gradil costal. E nesse caso, esse pneumomediastino, ele também aconteceu uma fuga de ar para o subcutâneo, tá? Então tinha ar no espaço que fica a traqueia, o coração empurrando os pulmões para fora, tá? E também tinha ar no subcutâneo entre o gradil costal do lado de fora
e a derme. Então você tinha ar empurrando os pulmões para fora, em direção ao gradil costal, e ar por fora do gradil costal empurrando os pulmões para dentro. Ou seja, tinham duas forças, né, do ar pressionando os pulmões. Tá? A gente não sabe, eu não sei a origem, né, desse pneumomediastino, mas eu acho, tá, que tenha sido alguma fístula que ela fez ali por algum êmbolo séptico que fez um abscesso numa região próxima a algum ramo ali do brônquio, do bronquíolo, e acabou gerando esse pneumomediastino. Depois ela fez uma broncoscopia e acabou avaliando, não perguntei para a mãe dela, esqueci. Mas a questão é que nesse dia, nesse domingo que eu cheguei lá, o bagulho tava doido, sério. Ela tava já assim, com os parâmetros ventilatórios do ventilador mecânico otimizados ao máximo. Ela tava hipoxêmica, com a FO2 a oferta de 100%. E o próximo passo para ela seria pronar, porque ela tava, além desse negócio aqui, ela tava com um pulmão típico também de SARA, né? Então tava com a pneumonia por êmbolo séptico, um pulmão sarado, o pneumomediastino empurrando de dentro para fora, de fora para dentro. Tava foda. E nesse dia eu cheguei a pensar no pior para ela. Até falei com a mãe dela. Falei, cara, nesse dia eu pensei que o pior poderia acontecer. Mas eu falei, cara, isso não dá. Porque eu me apeguei a essa paciente, cara, por causa do histórico dela, pela idade, né, 20 anos, e porque eu fiquei muito próximo da mãe dela. Eu passava as informações todas para a mãe dela, ela explicava, você estava com ela com calma. Eu saía do plantão, ela me dava carona para casa, porque eu nem podia fazer isso, mas eu deixava ela ficar com a filha dela, né, no CTI durante a tarde inteira, no domingo, né, que meus diretores do hospital não vejam isso, mas eu deixava ela ficar lá porque eu entendia, né, o drama do quadro, né, a apreensão da mãe. Então ela ficava lá domingo, quando eu falava, agora eu vou ter que ir embora do plantão, ela ia embora comigo, me dava carona até em casa. Nesse dia, galera, que ela estava hipoxêmica, ninguém tinha mais o que fazer, sabia o que fazer, eu tive a ideia de fazer lá uma manobra no ventilador, né, fazer um recrutamento alveolar, uma manobra de recrutamento alveolar, e calcular a BESPIP para ela. E para fazer isso, o paciente tem que estar sedado, com um bloqueador neuromuscular. Você tem que jogar a PIP, né, a pressão expiratória final, lá em cima, muito alta. Você tem o risco de fazer um barotrauma, resumindo, de estourar o véolo e fazer um pneumotórax. Então imagina se nesse quadro que ela tem, eu fizesse uma lesão por barotrauma e causasse um pneumotórax junto com esse pneumomediastino. Aí ferrou, ia dar ruim. Mas eu pensei, cara, ela já está mal. O que eu fizer aqui e eu conseguir vai ser benéfico. E para você ter noção, ela estava com uma PF de 60, ela estava com a PO2 de 60, com uma fração de oxigênio de 100%. Enfim, depois que eu fiz as manobras, deu certo, a parada deu certo. E na tomografia que ela fez depois, cara, eu consegui fazer o pulmão dela expandir com esse auxílio desse cálculo da BESPIP, do recrutamento alveolar. O pulmão expandiu. Eu consegui fazer essa expansão pulmonar, empurrar o gradil costal em direção à derme, tirar o ar do subcutâneo, e esse pulmão também conseguiu empurrar um pouco do ar que estava no mediastino. Não sei para onde é que esse ar foi. Eu sei que o parênquima pulmonar, ele expandiu, ele melhorou, ela começou a ventilar melhor e ela tinha mais área, né, maior densidade alveolar para conseguir fazer a oxigenação. E eu sei que nesse dia eu consegui melhorar a PO2 dela em 4 vezes e aumentar a PF em torno de 150. Então foi um dia crucial. Eu sei que naquele dia eu fiz a diferença na vida dela, cara. Se não fosse aquela porra, ela poderia não ter sobrevivido. E depois daquele dia, ela começou a evoluir bem, né? Cirurgia torácica avaliou, ela corrigiu, ela foi transferida para um hospital que tinha serviço de cardiologia com possibilidade de fazer troca valvar.
E aí nesse hospital ela fez a broncoscopia, ela abordou essa questão do pneumo mediastino, ela corrigiu esse problema e depois ela foi só melhorando. E aí veio essa questão das mensagens do Natal, do Ano Novo e por aí vai. E a mãe dela sempre mandando mensagem, perguntando como é que ela estava, sempre teve na minha cabeça essa paciente, cara. Então, estou muito feliz porque eu sei que ela está no quarto já, saiu do CTI, se alimentando bem, está falando, está recuperando as funções neurológicas de maneira plena, satisfatória, está com os músculos um pouco atrofiados, mas isso aí é por conta do tempo acamada, vai recuperar e, cara, foi uma junção de coisas, né? Forças divinas, atuação médica, a idade dela, tudo culminou, energia positiva e ela conseguiu sobreviver e escapar. Então, na medicina, a gente tem a possibilidade de fazer a diferença de verdade na vida das pessoas, cara. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Então, com esse caso que vai ficar marcado para mim, nunca mais vou esquecer. Desse sábado à noite, principalmente, com esse negócio do ventilador. Nunca mais vou esquecer disso. Então, é um caso que ficou marcado para mim e que eu gostaria de passar para vocês também, para que vocês possam usar como motivação para chegar nos seus objetivos. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Beijo!